Olha só, pessoal, hoje eu vou estar falando sobre um assunto que no meu ver, é de suma importância. Ou seja, é uma frase, eu vou começar esse assunto com uma frase que não é minha, né? Que a maioria das pessoas já conhecem essa frase, que nada se cria, tudo se transforma, né, pessoal? E daí eu vou entrar no quesito da geração da energia elétrica. De que forma a nossa energia é gerada? Através das hidrelétricas, né? Como que funciona uma hidrelétrica? Existe uma barragem de água, né? É feita uma barragem onde vai reter, né, uma quantidade bem significativa de água, onde através de um duto essa água vai passar por um duto, né, um canal, que vai girar a hélice de uma turbina, gerando energia mecânica, né? E por si só a energia mecânica, através da indução, ela vai se transformar em energia elétrica. No caso da hidrelétrica, seria uma energia limpa, né? E outra forma também de energia limpa que temos é a eólica, né? Que através do vento, como no Brasil, né, venta muito, cerca de 40 a 70% nós obtemos de energia através também de hélices que vão girar. Essas hélices estão acopladas em uma turbina também, que vai produzir energia mecânica, né, através do mecanismo do giro, né, e por si só, através da indução, vai gerar energia elétrica. E daí nós também temos, pessoal, as termoelétricas. Termoelétrica já não é uma energia limpa, porque daí vai ter a produção de CO2. Por quê? Tu vai ter queima de quem? Do carvão, queima de óleo e queima de gás natural. E essa queima gera CO2, pessoal, que traz malefícios para a nossa saúde, nós sabemos, né? Então ela não é considerada uma energia limpa, as termoelétricas, certo? Hoje existem vários meios de produzir energia limpa, como eu falei, né? Aí nós sabemos que a hidrelétrica já é mais antiga, mas a água é uma fonte inesgotável praticamente, né? Ela não se esgota. O vento, o ar também não se esgota, são formas de gerar energia limpa. Então a energia não é criada, ela é gerada, ela é transformada. É nesse quesito que eu estou falando, né? E daí, da mesma forma, eu preciso de um transformador. O que esse transformador vai fazer? Ele vai gerar uma tensão maior, né? É um transformador elevador para poder fazer com que essa energia elétrica chegue às nossas casas, né? Porque essa energia vai percorrer quilômetros. E o transformador, entrando nas nuances do transformador, o transformador convencional, tá? O primário dele vai funcionar com 220 volts ou 127, depende da tua rede elétrica. Ele pode ser um elevador, como eu falei, ele vai elevar a tensão, ou ele pode ser um rebaixador, ele funciona como rebaixador, tipo, entra 220 volts, que é minha rede elétrica, se eu quiser eu posso configurar, né, confeccionar um transformador que ele venha gerar 12 volts, aqui 24, 36, a quantidade que eu quiser no secundário. Aí seria um transformador rebaixador, tá?
O transformador elevador, ele pegaria esses 12 volts e elevaria lá para 220. Também ele pode funcionar nesse quesito. E também a gente sabe que o transformador ele pode trabalhar como isolador, né? Quando tu tem a mesma tensão no primário e no secundário, o transformador funciona como um isolador. Até existe aplicações, né, para evitar a queima de osciloscópio. Através do quê? Porque o transformador, quando ele é isolador, ele tem um isolamento galvânico, né? Uma bobina ela não se comunica com a outra. Tipo, o primário não se comunica com o secundário. E nós sabemos, né, que o transformador ele funciona através de uma corrente alternada. No caso desse transformador, que é um transformador convencional, certo? O núcleo dele é de ferro-silício e ele pode ser dopado com outros materiais. Esse tipo de transformador ele vai funcionar em frequências baixas, né? No caso da nossa rede elétrica é 60 Hz, 60 oscilações por segundo, tá? Mas se a gente quiser um transformador que venha trabalhar lá na casa dos kHz, dos megahertz, aí eu teria que ter um transformador Chopper, que daí o núcleo dele é de ferrite. Como nós sabemos, muitas placas têm bobinas com núcleo de ferrite, porque o ferrite ele atrai o campo eletromagnético, entenderam? Ele atrai os elétrons, de tal forma que não existe uma dissipação muito grande dos elétrons, porque se eles são dissipados, pessoal, o que acontece? Eles vão se transformar em calor, né? A potência, a gente sabe, né, que o transformador ele tem percas, né? Tipo, o transformador ele vai ter percas porque parte da energia ela se dissipa no corpo dele, em torno dos 20, 25%. Daí a gente tem que fazer um cálculo, eu acho que foi ontem que eu fiz o cálculo, falando sobre perca de potência, né? Essa perca que eu estou falando seria uma perca, tipo, tu não tem uma utilidade com ela. Não é a mesma coisa que tu pegar ali, ó, e tu pegar a energia elétrica e utilizar ela para girar a hélice de um ventilador, certo? Que está sendo uma energia utilizada de forma útil, ou para a tela do teu monitor, do teu computador, a tela da tua televisão ali. É uma energia que tu está utilizando de forma útil. A lâmpada de uma peça, né, está trazendo iluminação. Essa energia que eu estou falando aqui, as percas, é quando os elétrons são dissipados em forma de calor no corpo do transformador. Por isso que esse transformador com núcleo de ferro-silício, se tu colocar uma frequência de kHz ou megahertz nele, ele vai superaquecer, ele vai vibrar, certo? Porque esse material não foi feito para suportar altas frequências, diferente do transformador Chopper, né? Que funciona lá na casa dos kHz, dos megahertz, porque o núcleo dele, por ser de ferrite, ele vai atrair o campo eletromagnético, evitando que a dispersão de elétrons sobre o corpo dele. E com isso ele vai trabalhar muito bem em altas frequências, né? Ele é bem menor, olha só, pessoal, ele é bem menor que esse transformador aqui, ó, mas ele é mais eficaz, entenderam? Por ele ser menor, não quer dizer que ele não seja mais eficiente, ele é mais eficiente. Às vezes tu tem um baita transformador ali do micro-ondas, né? E daí ele não tem tanta eficiência como um transformador pequeno, um transformador Chopper. Por quê? Porque a eficiência dele, ela é diretamente proporcional ao material da composição do transformador, como nós sabemos, né?
E daí, no caso do transformador convencional, ele funciona com corrente alternada, certo? Porque tu aplica ali, ó, uma força eletromotriz, que nós chamamos de FEM, né, no primário, que é a diferença de potencial, a DDP. Ele vai criar um campo eletromagnético, e daí existe a força, o corte, né? Uma hora é positivo, uma hora é negativo, uma hora é negativo, uma hora é positivo. Vai haver o corte, no corte da força contra-eletromotriz. Aí no colapso desse campo eletromagnético, ele vai induzir para o secundário ali, positivo e negativo, certo? E daí pegando uma fonte ali de alimentação, pessoal, eu vou pegar um exemplo, uma retificação de meia onda, onde eu vou ter um diodo ali, ó. Nesse caso, pessoal, eu vou retificar o sinal negativo, certo? O que o diodo vai fazer? Vai transformar a corrente alternada numa corrente pulsante, certo? Se eu tiver um transformador com o secundário dele que tem o center tape, se o secundário do transformador tiver o center tape, com 2 diodos eu consigo retificar uma onda completa. Se ele não tiver o center tape, se tiver um único enrolamento no secundário, com 4 diodos eu consigo retificar uma onda completa, certo? E o que acontece quando eu retifico uma onda completa? Como na minha rede elétrica eu tenho 60 Hz, tá? No meu secundário, ali após a ponte de diodos, eu vou obter 120 Hz. Eu vou obter 2 ondas. Entenderam, pessoal? Olha que interessante isso. De uma onda, tu vai obter 2. E isso aí traz o que? Economia, né, pessoal? Tu vai ocupar de 60, tu vai duplicar ela para 120. 120, olha só que interessante. E daí tu vai ter também ali, ó, um capacitor, né, como nós sabemos. Esses capacitores mais antigos, eles traziam, ó, perigo, alta tensão, ó. Os capacitores mais modernos já não trazem isso. Porque o capacitor, além de ser um consumidor, ele é um armazenador e também ele é um gerador de cargas. Olha que interessante. O capacitor, ele armazena cargas de que forma? Através de tensão. E daí, quanto maior a capacitância, a capacidade do capacitor eletrolítico, maior ele vai ser. De forma mais branda, ele vai liberar energia elétrica, de forma mais lenta. Quanto menos capacitância ele tiver, menor ele vai ser, de forma mais rápida ele vai liberar energia elétrica. Olha que interessante o trabalhar do capacitor. E daí, como nós sabemos, o capacitor ele vai realinhar essa corrente. Essa corrente que era pulsante vai se tornar contínua. Então a gente pode dizer que após o capacitor ali, ó, nós vamos ter os 120 Hz, se for de onda completa, né, a retificação. Se for de meia onda, a gente vai obter 60 Hz, né, pessoal? Aí não vai haver economia de energia elétrica. Tudo isso a gente tem que pensar antes de fazer uma aplicação, né? E daí, o que acontece, pessoal? Por que eu estou falando nessas entrelinhas de gerador, consumidor? Porque a energia, pessoal, ela vai ser retida aqui dentro. Entendeu? A energia ela não é gerada do nada. Não tem como tu criar algo do nada, algo já existia. Então, como eu falei no início desse vídeo, nada é criado, tudo é transformado. Tudo vai sendo transformado com o passar do tempo, né? Tanto a tecnologia, né? Que a gente começou lá na válvula e hoje nós temos os transistores, circuitos integrados, a evolução, né? Tudo vai evoluindo com o passar do tempo. Então, o que acontece? Eu estou falando a título de curiosidade, né, pessoal? Porque muitas vezes a gente olha para uma tomada e nós não sabemos o processo, né? Tá, mas como que isso é gerado? Existem vários transformadores, né? Tanto é que existe transformador rebaixador.
como existe um transformador lá na saída, né, no caso da hidrelétrica lá, ou termoelétrica, existe um transformador elevador, quando chega na nossa casa tem um transformador rebaixador também, né? Então tudo tem uma constância ali, ó. É o trabalhar, entendeu? Por isso que eu entrei no critério que o transformador ele tem três formatos, né? Isolador, né? Para isolar, para proteger, porque ele tem isolamento galvânico. Rebaixador, ele consegue rebaixar a tensão. E elevador, ele consegue elevar a tensão. E como nós soubemos, né, a corrente elétrica vai na contramão da tensão. Ela anda na mesma fase, né? Porém, ela vai na contramão. Tipo, quanto mais tensão eu tiver, menos corrente. A gente vê num resistor, né? O que acontece num resistor? Não tem uma certa resistência que vai deixar parte da tensão, vai ficar no corpo do resistor. Qual é a fórmula da potência? Potência não é a tensão vezes a corrente elétrica. Parte da tensão vai ficar no corpo do resistor. Por quê? Porque tem uma resistência ali. Então vai ter uma queda de tensão. Essa tensão vai ser dissipada em calor no corpo do resistor. Eu diria assim, é uma energia que vai ser, que não é útil, né? Não é útil no caso do trabalho, se nós falar na questão de trabalho, né? Mas existe uma necessidade de ter uma resistência ali para não queimar uma junção mais para frente, né? Porque a corrente elétrica ela precisa ser dirimida, né? Para não queimar tipo a junção de um transistor MOSFET. Tu precisa ali no gate do transistor ter um resistor. Certo, pessoal? Olha que interessante esse tipo de raciocínio, né? E daí saber, né, a forma que é gerado, né, que tudo parte do pressuposto que a energia elétrica, num dado momento, ela se dissipa, ela se transforma em calor, entendeu? Até então, até que ela está passando ali, que um elétron vai passando, né, de uma camada para outra num fio de cobre, né? Existe o elétron, ele vai saindo de uma camada para outra. Pelo quê? Pela diferença de potencial, como nós falamos. Mas existem as percas, a gente não pode esquecer disso. Por isso que não dá para fazer um cálculo absoluto ali, ó. Tu tem que ver o que está se perdendo naquele circuito, né? Existe a perca através da dissipação de calor, como eu falei, né? Mas também existe componentes ali como o capacitor que vai armazenar energia, né? A bobina também, né? Nós não podemos esquecer da bobina. Tipo, o capacitor ali no circuito ele vai estar em paralelo, né? A bobina já vai estar em série, certo? E a bobina armazena carga através do quê? Através do campo eletromagnético. Também é um armazenador, né? O capacitor na corrente alternada, ele é um curto-circuito, ele deixa passar a corrente alternada. Já a bobina funciona como uma chave aberta, né? Mas eles não deixam de armazenar. Tipo numa placa de circuito impresso, né? Nós sabemos que a placa não queima, pessoal. O pessoal tem a mania de dizer que queimou a placa. A placa ela é feita de camadas de fenolite, certo? E daí os componentes são acoplados ali através de barramentos, eles são interligados. Por isso que eu falei, o capacitor está em paralelo, as bobinas estão em série, muitas vezes tu vai ter um resistor ali em série, tudo vai depender da aplicação, como eu falei, né? E daí, o que acontece? O capacitor, ele vai armazenar cargas, a bobina também, né? Apesar da bobina funcionar como um fio, né,
numa placa de circuito impresso, ela armazena cargas também, porque nela é gerado um campo eletromagnético, certo? E assim como o capacitor vai armazenar cargas através de tensão. E as cargas que são perdidas são aquelas que são dissipadas em forma de calor, tanto no corpo de um resistor, né, como no transformador, como eu falei, né, onde o núcleo dele ali é de ferro-silício, transformador convencional, com certeza vão haver percas ali, né, em torno de 20, 25, 24%. Aí tudo depende o transformador que tu está utilizando ali, o tamanho, tudo isso influencia, certo, pessoal? Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero falar assim, ó, que a energia elétrica, ela não pode ser criada, ela é gerada. Ela é gerada de algo já existente. A gente não pode... Então, por isso que eu falei no início a frase que nada se cria, né, que não é uma frase minha, que tudo se transforma. Ao longo dos anos as coisas vão se transformando. A nossa visão, conforme a gente vai buscando conhecimento, a gente vai entendendo as entrelinhas do funcionamento de um circuito ali numa placa de circuito impresso, né? A gente vai entendendo ali como os elétrons se comportam, né? E isso é importante, né? Porque tu vai fazer uma aferição ali com multímetro analógico, tu vai saber, ó, uma coisa que é de suma importância é saber que o resistor ele jamais vai entrar em curto, né? Porque o resistor, ou ele vai aumentar a resistência interna dele, né, para mais, que daí ele vai prejudicar o circuito elétrico, a queda de tensão vai ser maior sobre ele, ou ele vai se romper, né? O capacitor, sim, o capacitor ele pode estar em fuga. O que é uma fuga, pessoal? O capacitor deixa de armazenar aquilo que ele armazenava. Isso é uma fuga, certo? A capacitância dele era tanto, daí ele diminui a capacitância, ou ele pode até mesmo entrar em curto-circuito, né, o capacitor. A bobina a gente sabe que funciona como um curto, numa placa de circuito impresso, né? Já para nossa rede elétrica, a bobina é uma chave aberta, né? Para corrente alternada, e daí para que serve bobina, capacitor? Ele serve para eliminar, né? Auxiliar o circuito, tornar mais realinhado o circuito e também para eliminar os transientes que vêm da rede elétrica. Eu acho que eu já falei sobre isso, sobre os transientes, né? As interferências ali, ó, as diferenciais, que daí a gente sabe que tem o capacitor X ali, ó, que está em paralelo com o circuito, entra pelo fase e ele manda de volta pelo neutro. E os capacitores Y, né, o que acontece? Eles estão ligados no terra-frio, né? Eles mandam para o terra as interferências. E também as interferências comuns que vêm tanto no fase como no neutro ali, a bobina vai funcionar como uma chave aberta para elas. E o interessante é a constância do circuito, né? A gente vai olhando para a eletrônica de forma lógica, a eletrônica ela é apaixonante, assim. Se tu vai olhar assim, o fenômeno que acontece ali entre os componentes, o trabalhar de cada componente, a sincronia, né, pessoal? Entre a bobina ali, ó, e o capacitor tem uma ressonância, né, uma sincronia, para também não haver percas. Tanto é que eles são armazenadores de cargas, né, para quê? Para economia de energia. Tudo isso foi pensado e construído, né, para que se tivesse uma utilidade, né? As coisas não são feitas assim, ó, eu estou olhando para uma placa aqui, tá? Muitas vezes a gente olha só de uma forma grotesca, até olha os componentes, tá? Mas como é que isso é? Quando a gente começa a entender cada componente, que o resistor, ele apresenta uma resistência à corrente elétrica,
que nele vai ter uma queda de tensão, que nele a parte da tensão vai ser dissipada em forma de calor, tá? Ele vai diminuir a corrente elétrica. Quando a gente olha para um transistor ali e sabe que ou ele está amplificando uma corrente, né, um TBJ ali no caso, né, que recebe uma pequena corrente na base, de coletor emissor, ele está amplificando a corrente elétrica. Ou a gente vai olhar para um transistor MOSFET ali também, trabalhar que tem uma alta impedância de entrada, né? O transistor MOSFET ali entre o gate e o source ali é como se tivesse um capacitor, né? Entre o gate, source e dreno ali, ó. Ele não se comunica o gate, né? Não é igual a base do TBJ que tem aquela comunicação. Então, tu entende que o transistor está funcionando como um capacitor ali, se tu vai olhar, né? O gate em relação ao dreno e o source é como se tivesse um capacitor ali, ele funciona por efeito de campo, né? E daí a gente começa a entender as entrelinhas dos componentes, tudo se torna mais fácil, pessoal. Tudo se torna mais brando, assim. Tu vê o segmento da corrente elétrica, vai aferir ali o componente, tu já sabe o comportamento ali do galvanômetro, do ponteiro do galvanômetro, do multímetro analógico. Tu sabe que um diodo tem em torno de uns 600 milivolts de queda de tensão ali, que a junção de um transistor também chega nessa casa. Aí tu vai testando assim, ó, tu vai pegando uma experiência. E quando tiver alguma modificação que tu vê assim, poxa, o ponteiro não está deflexionado como deveria. O que será que está acontecendo? Tá tendo uma fuga, alguma coisa assim? Ou está quase entrando num curto-circuito? Vocês entendem isso, pessoal? Esse vídeo seria um vídeo mais ilustrativo, assim, eu diria, né, pessoal? Porque eu estou trazendo coisas assim, ó, o macro para o micro, né? Eu estou falando num gerador de energia elétrica, né, que são as hidrelétricas, as termoelétricas, a energia eólica, né? Então eu estou falando de um gerador e eu estou falando do comportamento dos elétrons no decorrer, né? No decorrer, numa placa ali de circuito impresso, sabe? Tu vai aferir ali a base, o coletor, o emissor. E tudo isso vai nos dando respaldo para quê? Para falar, pessoal. A gente vai tendo respaldo porque a gente vai conhecendo na profundidade. O nosso conhecimento deixa de ser raso e se torna profundo, porque, como eu falei no início, já não entendemos mais a grosso modo. Tu passa a entender as entrelinhas, as nuances, os detalhes, né? As minúcias. Isso é importante, pessoal, parece que não. A cada dia a gente vai agregando algo de conhecimento, né? Cada dia que eu aprendo algo novo é algo mais na minha bagagem, né? É algo mais na minha bagagem, a gente nunca vai saber tudo, né? Então a gente esquece as coisas. Conhecimento é algo assim, ó, que tu sempre tem que estar colocando uma chama nele. É diário, né? Porque senão ele vai como uma chuva. A chuva vem e passa, né? Assim é o conhecimento, ele vai se apagando, vai se apagando. Por isso que é necessário a gente lembrar, né? Buscar novamente, internalizar, colocar as mãos, mexer, né? Mesmo não sabendo na totalidade. A gente nunca vai saber 100%, ninguém, eu acho, nesse planeta sabe 100%. Mas o pouco que a gente vai aprendendo, com o passar do tempo, ele vai agregando valor. Certo, pessoal? Não vou me alongar mais nesse vídeo. Certo, pessoal? Só um agradecimento pelo pessoal que se inscreveu no canal. Certo, pessoal? Se você puder, deixe o seu joinha nesse vídeo. E se puder, se inscreve no meu canal, pessoal. Para mim me motivar e colocar conteúdos cada vez mais relevantes para vocês. Certo, pessoal?